Dobrei meu joelho e fiz um pedido. Todo amanhã é recomeço meu. Se o barco balança, ele rema comigo. Só Deus e eu. Me deu direção quando eu tava perdido. Na dificuldade ele me acolheu. És a calmaria do seu filho aflito. Ele te escolheu. Que ele cresça e apareça. Sempre diminua eu. Não me importa a sua crença. Paz e amor pros teus. Hoje eu vivo a certeza que a promessa não morreu. Tá chegando a sua bênção, que papai te prometeu. Fala galera, beleza? Estamos aqui apresentando mais um episódio do podcast Meia Quebrada. Meu nome é Thiago. Antes de tudo, queria estar agradecendo a filmagem, a Rede Quilombo por estar fornecendo tudo isso pra gente, a ABC por estar fornecendo o espaço. Estou aqui com meu amigo José. Meu nome é José, esse é meu primeiro episódio e estamos com um convidado muito especial hoje. Poderia se apresentar? Sim. Boa tarde, prazer. Meu nome é Wallace. Que privilégio fazer parte dessa mesa, desse tempo, desse bate-papo. E vai ser uma honra servi-lo, ter esse tempo de conversa. E a minha oração é que Deus continue abençoando aí a vida de vocês com esse projeto, que tudo venha dar muito certo na caminhada de vocês. Vejo que ainda são jovens, né, criança, que estão aí nessa pegada, e a internet, essas ferramentas, elas facilitam muito para a gente, para a comunicação, para as pessoas que estão nos assistindo. Então é um privilégio estar aqui sentado à mesa com vocês. Tamo junto. Wallace, sabendo que você é pastor, né? Como que é ser pastor assim, tão jovem? Boa pergunta. Ser pastor assim, tão jovem, é claro que o pastoreio não é algo que a gente escolhe. É um chamamento que vem de Deus e a gente só responde a esse chamamento. A gente é vocacionado por Deus, não é que qualquer pessoa escolhe ser pastor, mas por ser tão jovem a gente acaba enfrentando alguns desafios que é comum na nossa caminhada. Mas é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Quando Deus ele nos escolhe, quando Deus ele nos vocaciona, a gente vai se dar muito bem aí na missão, que não é nossa, a missão que é de Deus, a gente só é incluso para fazer parte dessa missão. E é muito bom servir a mesa de Cristo, servir a igreja de Cristo, mas é sempre um desafio. E a gente está sempre aprendendo, né? A gente que é jovem, vocês aí que são criança, no decorrer do tempo vocês vão escolher a área de vocês, vão descobrir o propósito de Deus na vida de vocês, e quem sabe, né, não vai ser um pastor aí também igual eu, jovem. Mas é um desafio, mas que é prazeroso. Com a ajuda de Deus, a gente sempre supera aí o desafio do dia a dia. Qual é o seu maior desafio ser pastor no dia a dia assim? Vamos lá. Eu acho que o maior desafio é de fato enfrentar a geração de hoje. Não que seja uma geração mais difícil, mas o nosso tempo de hoje, né, é claro que os tempos eles mudam. A minha infância já foi diferente da infância de vocês. Hoje vocês têm muito mais acesso. Na minha adolescência, na minha fase de criança, eu nunca pensei em fazer parte de uma mesa como essa. Para vocês terem ideia, o meu sonho de criança era ter um carrinho de brinquedo. Eu não tive condição de ter um carrinho. Meu sonho, quando eu fui ficando maior, era de ter uma bicicleta. Eu fui ter uma bicicleta, eu já era grande, muito grande. E hoje, ver todos esses acessos que vocês têm, que o tempo, né, que a geração, que as coisas nos proporciona, isso é legal demais. E olhando assim pro desafio hoje, eu vejo que não é você expressar ou você acessar alguns contextos, até porque hoje os acessos eles são muito fáceis. Qualquer criança tem acesso à internet, qualquer criança tem acesso a YouTube, tantas plataformas
digitais. E hoje o grande problema que nós enfrentamos hoje é que as pessoas vão ouvir o cardápio que eles quiserem. Entende? Não é eu como um pastor novo e talvez por estar começando aí na caminhada, em frente a alguns preconceitos, por alguns que já estão há mais tempo na caminhada, como eu já tive que ouvir, mas pastor tão jovem, como que vai cuidar de pessoas mais maduras? Mas a obra em si não se trata de nós. A obra em si a gente não prega de nós mesmos. A gente fala do Evangelho de Cristo. Então, quando a gente fala do Evangelho de Cristo, a figura humana aqui, ela é só uma ferramenta. Então, o desafio maior é falar na linguagem que todos compreendem, que os mais velhos compreendem, que a geração mais nova compreende. Então, eu acredito que o maior desafio é comunicar na linguagem que todos entendem, porque é aquilo que Paulo lhe falava, eu preciso comunicar todas as gerações, do mais velho ao mais novo, a criança. Então, o maior desafio é ter uma linguagem que vai conseguir comunicar e transmitir para que todos compreendam, o mais velho como o mais novo. Para o Senhor, o que significa a palavra de Deus? Boa pergunta. A palavra de Deus, ela por si só, Paulo ele fala em Timóteo, que a palavra de Deus ela é a autoridade máxima. Então, a palavra de Deus nada mais é do que um manual a ser seguido. A palavra de Deus nada mais é do que aquilo que baseia a nossa existência, que baseia o nosso seguimento. Então, a palavra de Deus, ela é uma direção. A palavra de Deus é aquilo que conduz a gente no caminho. Entende? Então, é aquilo que o salmista ele fala, que nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Salomão fala também em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que de tudo que tem se guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que tem todas as saídas da vida, é do coração que surge o sentimento, é do coração que surge também a ira, que surge a raiva, que surge as coisas ruins. Então, a palavra de Deus nada mais ela é muito importante na nossa vida, porque é Ele que baseia a nossa caminhada, é Ele que baseia a fé cristã. A palavra de Deus ela é a autoridade dentro da fé cristã e aquilo que baseia a nossa caminhada como mandamento, porque é a palavra de Deus que guarda os princípios. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Quer ser um empresário bem sucedido? A palavra de Deus vai te instruir a ser um bom empresário. Quer ser um pai bem sucedido? A palavra de Deus vai te ensinar a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão. Então a palavra de Deus é um manual de vida. Ela é a autoridade das nossas vidas que vai basear tudo aquilo que a gente vive enquanto humanos. Quem, assim, te influenciou a ir para a igreja? Assim? É uma longa história. E eu cresci dentro de um contexto cristão, evangélico. Quando eu tinha 4 para 5 meses de vida, os meus pais eles se converteram a Cristo. Então eu cresci dentro desse ambiente, dentro de um ambiente cristão. Então quando eu vim ter entendimento, eu já estava dentro desse contexto de igreja, dentro desse contexto cristão. Então os meus pais foram os pioneiros, aqueles que me influenciaram, aqueles que me direcionaram, aqueles que me ensinaram nesse caminho. E hoje eu tenho meu pai, minha mãe como referência. Meu pai é uma referência de pai, meu pai é uma referência de cristão, meu pai é uma referência de homem, porque foi o meu pai que eu vi, cresci vendo. Ele, nas noites, Deus abençoa os meus filhos, orando pela gente, que meus filhos cresçam em sabedoria, cresçam em graça, porque o sonho do meu pai era ter uma banda com os filhos, nós somos em 4, e ele falava, você vai tocar violão, vai cantar. Meu irmão era baterista, o outro ia tocar teclado e minha irmã cantava. Ele cresceu falando isso, é tanto que graças a Deus hoje eu toco violão, eu canto, eu tenho meu irmão que é tecladista, tenho a minha irmã que canta e tenho o meu outro irmão que não sabe nem bater palma, mas prega a palavra de Deus. Então os meus pais eles foram uns grandes influenciadores, meu pai, minha mãe e tantas outras pessoas, pastores, homens de Deus que eu tenho como referência, foram aí que me influenciaram
a caminhar além da palavra de Deus, né? Além do encontro que eu tive um dia com Jesus, de ouvir a voz dele, ouvir o chamamento dele e dar uma resposta a esse chamamento. E o meu pai é a minha maior inspiração, a minha maior influência foi o meu pai. Continuando as perguntas, ô pastor, a gente viu que teve uma mudança na igreja. Você teve ajuda de alguma instituição aqui do bairro? Ajuda de alguém assim? Vamos lá, a mudança no quesito de reforma, né? Vocês, como são aqui do lado, conseguiram acompanhar um pouco da reforma, mas a gente não teve nenhum tipo de ajuda de instituição. É claro, teve ajuda de pessoas da igreja, de voluntários da igreja, e foi um trabalho muito árduo na questão dessa reforma, mas era um sonho, era um prédio muito antigo que precisaria de umas melhorias. Então a gente, quando eu assumi a igreja, foi algo que eu comecei a pensar, a gente precisa melhorar esse ambiente esteticamente, precisa ter um ambiente mais confortável. Então foi um sonho por um tempo, só que a gente trabalhou em cima desse sonho. Eu falei, isso é possível a gente melhorar, e vocês acompanharam muito bem esse processo de reforma, e foi resultado de muito trabalho, de muita dedicação, de muito suor. Graças a Deus o Senhor ele abriu as portas, nos abençoou com recursos financeiros, abençoou as pessoas que fazem parte da nossa comunidade para nos ajudar, tanto com mão de obra quanto com recurso, mas recurso de instituição em si a gente não teve ajuda. Teve ajuda assim, de pessoas da nossa igreja que doaram materiais, que doaram recurso, que doaram mão de obra, e é claro, com a ajuda de Deus, com a ajuda da igreja, com a união da igreja, a gente conseguiu fazer uma reforma que era um sonho de muitos anos. E graças a Deus a igreja ficou linda, vocês viram, a igreja ficou maravilhosa, e o nome do Senhor está sendo glorificado através também dessas conquistas, que automaticamente são conquistas físicas, mas que faz com que o ambiente fica mais agradável, fica mais aconchegante, fica mais receptivo para a gente receber as pessoas e ter um lugar confortável e um lugar de confiança para que as pessoas tenham a comunidade mesmo de estar bem dentro da casa do Senhor, para junto nós adorarmos a Deus. Então foi um desafio grande, mas que graças a Deus a gente conseguiu aí concluir todas as etapas dessa reforma para a glória de Deus. Uma mudança que eu gostei bastante foi aqui no muro. Tem um desenho, eu acho que Seja Luz que está escrito, né? Isso, legal, vocês observam muito bem. Na verdade, foi uma ideia que a gente teve de fazer uma arte justamente por a gente ter um público jovem também da igreja, e querendo ou não, essas artes acaba chamando um pouco de atenção. E a gente fez mais uma arte ali, é claro, com uma mensagem, né? Jesus é o caminho, seja sal, seja luz. E a gente fez alguns desenhos com uma mensagem, mas para chamar a atenção mesmo das pessoas ao lerem, para eles tirarem uma foto, ter um lugar bonito para tirar uma foto. E foi um desenho assim muito, muito legal, mas na intenção de não só ficar esteticamente bonito, mas de transmitir uma mensagem. E foi uma boa observação aí de você. Depois você dá uma lida lá na frase inteira, que vai ter uma mensagem linda lá, que nós queremos transmitir com aquela arte ali na parede. Então a gente tinha a ideia de fazer aquela arte, o desenho, só que a gente não sabia o que fazer. E aí quando veio uma ideia de uma irmã na igreja, ela mandou uma arte para mim, eu gostei muito. E foi um voluntário que faz parte da nossa igreja que fez o desenho, que fez a arte, e ficou muito lindo, muito maravilhoso. Mas mais do que uma arte, mais do que uma foto, mais do que uma parede com rabisco, com desenho, nós queremos transmitir uma mensagem com aquilo que está escrito lá, com aquele desenho. Mas boa observação. Depois dá uma lida lá na frase inteira, que é bem legal. Qual é a sua maior alegria na comunidade e na igreja? O que você vê assim? A minha maior alegria, José, é ver os planos de Deus sendo concretizados, sabe? Eu acredito que
nada que o mundo, ou até mesmo de conquistas humanamente falando, isso traz alegrias, mas são alegrias momentâneas. Mas quando nós estamos dentro de um contexto e dentro do propósito de Deus, a maior alegria é realizar e fazer a vontade de Deus, cumprir o plano de Deus. Minha maior alegria hoje é ver não só uma igreja reformada, mas ver vidas sendo mudadas, mas ver vidas sendo transformadas, mas ver através do nosso trabalho, através da igreja, porque uma igreja que ela não tem relevância, que não faz a diferença, cara, não tem por que ela existir. Porque a vida da igreja não é simplesmente para ter um ambiente legal e confortável para as pessoas, mas que seja um ambiente de transformação, um ambiente que vai dar destino às pessoas. Então a minha maior alegria dentro do contexto da igreja e até mesmo da comunidade é eu olhar para trás, olhar tudo aquilo de experiências boas e ruins e ver os grandes feitos que o Senhor tem feito na vida de algumas pessoas, transformações, famílias sendo restauradas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo alcançadas, pessoas voltando a sonhar. Então a minha maior alegria é dar destino às pessoas, é claro, com a palavra de Deus, com o direcionamento de Deus. Eu nunca lutei para ter uma igreja grande, nunca lutei para ter uma igreja reconhecida, mas eu sempre lutei para ter uma igreja que vai dar destino às pessoas, para ser um lugar onde vai dar destino às pessoas. Então, se você me perguntasse em qualquer momento qual que é a sua maior alegria com o trabalho da igreja, é entender que a gente está cumprindo um plano de Deus e dando destino a essas pessoas, sendo uma casa de destino, sendo um lugar de destino. Então, essa é a minha maior alegria, cumprir o propósito e o plano de Deus enquanto eu estiver aqui, dando destino para as pessoas, dando direção e transformando vidas através do Evangelho de Cristo, através da palavra de Deus. Ser pastor é um trabalho difícil? Surgiu uma pesquisa aí, eu não vou lembrar que tempo que foi, mas que está entre... Algumas pessoas falam, mas pastorear é profissão? Cara, você trabalha muito. Que às vezes as pessoas acham que o pastoreio é só você fazer reuniões, é só você fazer culto. Mas não, essa é a parte mais fácil que eu falo. A parte mais fácil é você estudar, é você subir e pregar. Mas a parte de acompanhar, de aconselhar, de estar no dia a dia, de visitar, essa é a parte mais complicada. Então, assim, dentro dessa pesquisa está entre terceira ou quarta profissão mais complicada de ser executada no mundo. No mundo. Porque requer dedicação, requer muita disciplina, requer muito coração, que às vezes a gente vai estar diante de algumas situações que a gente quer agir com a razão. Mas aí a gente vai ter que olhar, cara, eu preciso ter o coração nessa causa. Eu não preciso agir só com a lógica. Então, o trabalho pastoral em si, a parte mais fácil é fazer culto. A parte mais fácil é pregar. Essa é a parte mais fácil. Qualquer pessoa que estudar a palavra, cara, ele vai conseguir transmitir uma mensagem. Mas existe uma grande diferença de transmitir uma mensagem e transmitir uma vida. E vida, a gente só consegue transmitir se a gente viver ela. Então, não adianta eu pegar uma palavra, transmitir uma palavra que a gente vai servir os órfãos e viúvas, sendo que na prática eu não faço isso. Então, a parte mais difícil, assim, o desafio assim, mais difícil do pastoreio é você praticar a palavra que você prega. É você executar aquilo que você fala. Então essa é a parte, uma das tarefas assim, mais difíceis. A parte mais difícil, só para vocês ficarem tranquilos, não é pregar. A parte mais difícil é viver a mensagem, é viver a palavra. E eu tenho certeza que dentro desse processo aí, vocês vão ter esse privilégio aí de viver essa mensagem, viver essa palavra e viver os planos e os propósitos de Deus. Retomando as nossas perguntas, Wallace, vemos bastante líder político assim, estando religião nos mandatos. O que você acha disso? Vamos lá, é uma pergunta meio que delicada até de ser respondida. Mas eu tenho um ponto a partir disso. Infelizmente, é uma tristeza assim, para mim, humanamente e pessoalmente falando, é que assim, cada pessoa ele tem o seu chamado, ele tem a sua vocação.
Se Deus ele me chamou para ser um político, eu vou ser um político. Se Deus me chamou para me ser um pastor, eu vou ser um pastor. E existem as pessoas bivocacionadas, pessoas que carregam os dois. Mas eu não posso usar até mesmo a plataforma da igreja para promover política. O erro está aí. Não é errado o líder religioso ser um político. Eu não vejo erro nisso. Mas o errado é eu usar a plataforma da igreja para promover a política. Então, partindo desse princípio, eu discordo assim, absurdo, porque a igreja em si, embora ela vai ter os seus princípios, aquilo que ela vai defender, mas a igreja em si é um lugar para pregar o evangelho de Cristo, não um lugar para pregar política ou partido político ou aquilo que vai acontecer no país, na nação. Não, a igreja é para pregar o evangelho de Cristo. Mas eu entendo e não condeno pastores que vão por esse meio político, mas eu condeno aqueles que usam o culto da igreja para intitular e usar da autoridade para coagir outras pessoas em relação à política. Esse é o meu ponto. Pastor, o fanatismo para você é para unir ou para separar? Boa, José, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você tem uma camisa do PSG? Certamente por conta do Neymar, certo? É isso? Você gosta do Neymar? Então assim, você tem uma camisa do PSG por conta do Neymar. Então você é um fã do Neymar. O Neymar saiu do PSG e fala, PSG, que, desculpa a palavra, que se dane. Ah, o PSG mandou o Neymar embora. PSG que se dane. Você não era torcedor do PSG. Você era um fã de apenas um jogador. Então assim, o fanatismo, ele não une. O fanatismo, ele não une as pessoas. Muito pelo contrário, ele separa. Por quê? Você torceu para o PSG enquanto o Neymar estava lá. Neymar saiu, e agora eu sou torcedor do Santos, porque eu sou fã do Neymar. Então assim, o fanatismo, ele gera mais confusão, ele gera mais atrito, ele gera mais briga do que ele une de fato. Então o fanatismo é algo ruim. E a Bíblia já falava isso para a gente. Quando Deus fala lá em Êxodo, vai falar para Moisés, o povo estava tão fã, o povo adoraram a Deus enquanto Deus prestou benefício, tirou eles do Egito. Quando eles estão no deserto, eles começam o quê? Eles começam a reclamar. E eles começam a adorar outros deuses. O que quer dizer? Eles eram fã de Deus, do feito que Deus tinha feito. Mas eles não adoravam a Deus com o coração. Então o fanatismo, ele separa as pessoas. Ele divide as pessoas. Então não é algo legal. Então se você torce para o PSG por conta do time, beleza. Agora se for por conta do Neymar, você é só um fanático do Neymar. Aqui no bairro, vemos bastante jovens assim, que não vai pelos caminhos de Deus, assim, vai para festas e deixa de ir para a igreja, assim. O que você acha disso? A vida, ela é só feita de escolha. A nossa vida, e todo mundo tem o direito de fazer a sua escolha. Existe um livre arbítrio. Existem as pessoas que vão para esse meio por conta de uma fuga. Talvez por conta de um contexto familiar ou de algo nesse sentido. Eles querem se refugiar nesses lugares. E assim, a nossa carne, ela já vai inclinar para as coisas da carne. Porque nós já nascemos tendenciosos. Então, as pessoas às vezes não escolhem esse mundo certamente porque eles queriam de fato. Mas por verem nesse mundo um escape. Eu não tenho uma família estruturada, eu não consigo me dar bem na vida, então eu vou para a festa mesmo, eu vou beber mesmo. E a grande verdade é que esses jovens, esses adolescentes de hoje, eles acabam indo por essa vertente, indo por esses caminhos. E eu falo, é ruim? Não é ruim. Isso pode chocar vocês. As coisas que o mundo ele oferece não é ruim. É ruim você estar numa roda de amigos, conversando. É bom que você está se divertindo. Mas só que isso é passageiro. Existem pessoas que vão para a bebida, que vão para as drogas, para tirar uma dor de dentro, para arrancar aquele vazio.
ali de dentro. Aí na sexta-feira você tem amigo, no sábado você tem amigo, no domingo você tem amigo, na segunda-feira você vai estar sozinho. Então, as alegrias que o mundo ele oferece, inclusive para os jovens, elas são momentâneas. Na sexta você tem amigo, no sábado tem amigo, no domingo tem amigo, mas sempre tem uma segunda-feira para você enfrentar sozinho. E assim, os problemas vão continuar lá. Então, as pessoas entram por essa vertente, escolhem essa vida, talvez por conta dos problemas, por conta do contexto, alguns por conta do sofrimento. E eu não julgo, porque eu cresci dentro da igreja. Mas em um determinado momento, eu me afastei. Houve essa curiosidade, eu quero saber como que é essas coisas do mundo. E eu falo como alguém que experimentou bebida, alguém que experimentou droga. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Isso é passageiro. Isso passa. E se eu tivesse que dar um conselho para vocês ou para as pessoas que estão, que vai assistir esse vídeo, não escolham esse caminho. Parece ser bom, mas o final é de desgraça, o final é de derrota. E a gente está aí, está claro para todo mundo ver. Quantas vidas têm se perdido na droga, quantas vidas têm se perdido na bebida. Então não vale a pena esse mundo. Então a gente precisa escolher de fato o caminho que vai guardar as nossas vidas, que vai livrar nós desses acessos da droga, da bebida, das más influências, das más amizades. Nós precisamos correr desses lugares. Na nossa cidade há diversas religiosidades. O que você acha sobre o diálogo dessas pessoas de diferentes fés? Boa, José. Eu uso sempre uma fala, e eu prego e eu falo sobre isso. A religião em si, ela não salva ninguém. A religião, ela não tem a capacidade de salvar ninguém. E para ser bem sincero, a religião, ela mais afasta as pessoas do que faz conexão. Por que eu falo isso? Porque cada um vai ter a sua religião, cada um vai ter aquilo que defende, cada um tem os seus princípios. E de fato, eu, por professar uma fé cristã e crer em Cristo, eu entendo que a religião em si mais separa as pessoas do propósito eterno do que une. Mais isso. Então assim, a religião, só para vocês ficarem claro que a religião não salva ninguém. A religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. E quando eu olho para o sacrifício de Cristo na cruz, eu entendo, é por intermédio desse sacrifício que eu tenho a salvação, que eu tenho acesso. Então assim, tem muitas pessoas que vai falar, mas eu tinha uma religião, mas eu pregava, até mesmo dentro do contexto evangélico. A própria palavra de Deus fala, Mateus 24, que vai chegar no fim dos tempos e as pessoas, mas eu pregava em teu nome. Em teu nome pessoas foram curadas. Em teu nome pessoas foram libertas. Mas eram umas pessoas que não serviram o Cristo de verdade, mas que tinham a religiosidade como seu Deus. E a palavra de Deus fala que no fim dos tempos, essas pessoas vão ouvir, eu não te conheço. Então assim, a religião, ela não salva ninguém. A religião, ela mais separa. Porque você tem a sua, você vai defender a sua. Eu tenho a minha, eu vou defender a minha. Mas quem salva é Cristo, é Jesus, é Deus. Então a religião, ela mais separa as pessoas do que une. Galera, agora a gente, para descontrair, a gente vai fazer um jogo de bate-volta com o pastor Alice, que ele só vai poder escolher, fazer duas perguntas, ele vai só poder escolher uma. Pregação ou ação social? Essa primeira você já veio com os dois pés no peito, hein? Essa é difícil. Só tem que escolher uma mesmo? Só. Rapaz. Assim, eu vou ficar com. Se eu pudesse escolher, eu escolheria as duas, porque eu acredito que essas duas elas caminham junto. E a própria Bíblia, ela nos respalda isso. Mas eu vou ficar com a pregação. E por que eu vou ficar com a pregação? Porque, assim, eu sempre gosto de usar esse exemplo
E não falando que o social, a ação social, ela não é importante. Ela é muito importante. E o próprio Jesus, ele manda a gente aplicar essa ação, atender os necessitados, até porque esse é o real sentido da igreja. Servir os necessitados, os órfãos e a viúva. Mas eu quero dar um exemplo prático aqui. Eu vi uma vez um palestrante falar: o que você faria se você tivesse R$1 milhão? Você investiria em cesta básica ou você investiria em Bíblia, ou curso, ou livro? O que você faria? É claro que a gente, por viver em um contexto de necessidade, a gente ia falar: eu investiria em cestas básicas. Só que as cestas básicas, elas vão acabar. Ela vai atender por 1 mês, vai atender por 2 meses. Se eu invisto em educação, se eu invisto em livros, se eu invisto no Evangelho, na palavra, na Bíblia, conhecimento, ele nunca acaba. Então, quando eu ouvi esse sentido, eu falei: cara, e eu comecei a aplicar. Porque se eu for em uma casa que uma pessoa está precisando de uma cesta básica e eu vou lá com uma palavra de Deus para ela, eu não vou atender a necessidade dela. Porque o que ela precisa é de alimento, não é da palavra. Mas só que se eu for e levar uma cesta, no outro mês ela vai ter a mesma necessidade. Mas se eu ensino os princípios que a palavra que nós pregamos, e que a palavra de Deus por si só ela tem a capacidade de mudar, de transformar a nossa vida, a nossa mente, a nossa mentalidade, isso muda tudo. Então eu vou ficar com a palavra, porque a palavra ela tem o poder de mudar a sua mente. Ela tem o poder de transformar a sua vida. E você, a partir de uma necessidade, você passar a ser um provedor. Alguém que pegou os princípios, e não falando que não é importante, por favor. A ação social, ela é muito, muito e muito importante. Mas como pregador do Evangelho de Cristo, eu vou ficar com a palavra, mas servindo aí naquilo que a gente puder. Hino tradicional ou louvor contemporâneo? Eu vou ficar com um hino tradicional. Apesar de ser jovem, gosto muito de louvores, mas e talvez não seja uma crítica, como a gente vê muitos, inclusive umas pessoas mais velhas criticando os louvores. Eu acredito que é geração, os tempos eles mudam. Então, do meu tempo, o hino congregacional ele conseguia transmitir. Talvez na realidade de vocês não mais. Vai ser um louvor mais atual, algo mais contemporâneo, que vai conseguir comunicar. Mas existe duas vertentes. Existe uma comunicação, mas existem louvores que infelizmente, alguns louvores de hoje que está mais engrandecendo o humano, as grandezas, os feitos humanos, e parece que Cristo, que é a mensagem central, ele fica de lado. Então, dentro dessa escolha, eu vou ficar com os hinos mais congregacionais. Bíblia ou redes sociais? Bíblia. Essa é fácil de ser respondida. Eu já estava esperando essa resposta. Não tem como. A Bíblia, não tem como a gente abrir mão da Bíblia. Oração coletiva ou oração individual? Eu fico nas palavras que Paulo ele fala que quando nós estamos reunidos a gente tem mais força. Mas assim, eu ainda fico com a oração individual, porque a oração individual é um momento seu, é um momento íntimo. E quando a gente está em oração coletiva, existe algum sentimento ou algumas coisas que a gente precisa expor para fora que a gente não vai ter coragem de expor em público para outras pessoas ouvir. O irmão está pedindo para Deus dar 100 mil de salário para ele. Mas por que esse 10 mil ele consegue viver? Entende? Então tem algumas coisas que a gente não consegue expor assim para o público. Então eu valorizo muito a oração individual, a intimidade ali no individual. É onde a gente expõe, né, os nossos defeitos, as nossas mazelas, sem ter nenhum dedo para apontar ou julgar o nosso comportamento. Mas a oração coletiva
ela tem a sua importância, porque a força da igreja está na unidade. É quando eu sozinho eu não sou igreja, mas nós três aqui nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Reforma física da igreja ou reforma espiritual das pessoas? Com certeza espiritual, com certeza. Esse é o sentido do Evangelho. O sentido do Evangelho é ter uma reforma espiritual, uma reforma divina. A reforma física, amanhã ou depois, esse prédio pode virar qualquer outra coisa, até mesmo um bar, por que não? Então, assim, a reforma física ela tem sua importância? Claro que tem, mas o real sentido da igreja e o papel para que ela exista é que haja reformas espirituais, que haja mudança de vida, que haja transformação de caráter, que haja transformação, que haja tantas outras coisas da parte de Deus. Próxima pergunta. Crença ou dívida para o conhecimento da fé? Crença ou o quê? Não entendi. Dívida. Dívida? Dúvida. Dúvida? Ah, tá. Crença ou dúvida? Eu falei, ô, tá meio estranho. Vamos lá. A dúvida, ela não tem que fazer parte da nossa caminhada. Então, eu fico com a crença. Por quê? A Bíblia fala, o escritor aos Hebreus, ele fala que sem fé nós somos impossíveis de agradar a Deus. A ausência da fé é o medo. O medo traz a dúvida. Então, assim, se eu tenho muita dúvida, significa que eu estou alimentando mais os meus medos. Mas se eu tenho muito fé, eu estou alimentando uma crença, estou alimentando uma convicção de que algo pode acontecer. Então, a dúvida, embora ela vai fazer parte da nossa caminhada, do nosso contexto, em alguns momentos, mas aí é onde a gente tem que exercitar a nossa fé. Porque eu lembro de um episódio, quando Pedro ele caminha sobre as águas. É claro que dentro do barco ali, alguns discípulos talvez tiveram dúvida. Será que Pedro vai mesmo sair do barco, do lugar de conforto e vai caminhar sobre as águas? Mas Pedro, ele teve fé. Pedro, ele creu na palavra quando Jesus chama. E aí Jesus começa a caminhar sobre as águas. Então, a dúvida, embora ela faz parte, mas nós precisamos alimentar a nossa fé. Comunidade metodista ou diálogo com todas as fés? Diálogo com todas as fés. E é claro, fé em Cristo, né? Fé em Jesus, porque é aquela que eu... Fé em Deus, vamos usar isso, fé em Deus. Então, eu sempre falo que o papel de um pastor, de uma igreja, não é pregar uma placa. Eu não sirvo uma placa. Eu sirvo o reino de Cristo. Eu sirvo a Deus. Independente da placa, independente do lugar, independente do contexto, cara, eu sirvo a Deus. A placa vai passar. Quantas placas existem aí? E eu acredito que a placa, ela mais separa. Porque acredito que quando chegar na eternidade não vai ter uma placa metodista, uma outra placa de uma outra igreja. Vai ter a placa do Evangelho de Cristo, de Deus. Então, eu fico sem a placa mesmo. Ouvir a comunidade ou liderar a comunidade? Ouvir ou liderar? Difícil, mas eu vou ficar com liderar. Embora para a gente liderar a gente precisa ouvir. Mas eu como um líder, um pastor, um líder religioso, o meu papel é liderar. É aquilo que Paulo fala. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu como uma liderança religiosa, como um pastor, eu preciso ser um espelho. Eu preciso ser alguém que vai liderar, eu preciso ser alguém que vai apontar um caminho. Então eu fico com liderar, mas para liderar é necessário você ouvir. Você entender a cultura, você entender o contexto que você está inserido, o povo que você está inserido. Então eu só vou conseguir liderar vocês se eu ouvir a história de vocês. Então essas duas coisas elas precisam caminhar junto. Eu ouço e eu te dou uma direção, eu te dou uma palavra. Um sermão longo ou mensagem curta e direta? Mensagem curta e direta. Não que o sermão longo ele não tem importância, ele tem.
Porque existem algumas mensagens que a gente vai conseguir comunicar de uma forma simples e direta. Como existem outras histórias que a gente vai ter que trazer todo o contexto histórico, geográfico, para poder as pessoas entenderem a mensagem. Então assim, mas eu ainda sou do tipo que Jesus ele era simples. Jesus ele usava as coisas simples para dar um recado direto. Jesus usava a parábola para ficar fácil a comunicação e todos entendiam. Jesus ele ia falar com alguém do campo. Ele ia usar as coisas do campo. Ele ia usar um fazendeiro. Ele ia usar algo que ficava fácil das pessoas entenderem. Então, eu ainda fico com um evangelho simples, profundo e direto. Gente, nós vamos fazer outro jogo aqui, de complete a frase. Nós vai falar metade de uma palavra, aí o pastor Wallace termina o que vem na cabeça dele. Certo? Deixa eu começar. A palavra de Deus é? A vida de Cristo. Ser jovem pastor é? Desafiador. Nossa igreja é um lugar de? Recomeço. A próxima pergunta é: a maior diferença que podemos fazer é? Amar as pessoas. Para um futuro melhor precisamos de mais? Amor. Até a fé me move a? Montanhas. O que tira o meu sonho é? O medo. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? O comportamento de algumas pessoas. Estamos encerrando, gente. Pastor Wallace, tem alguma pergunta que a gente não fez? Você queira responder assim? Não. Tá tranquilo. Pastor Wallace, você quer falar alguma coisa para o nosso público? Pode falar. Eu quero sim. Eu quero agradecer vocês, os meninos aqui, o projeto, pela honra de estar fazendo parte disso. Eu tenho certeza que fruto desse trabalho que vocês estão fazendo aqui vai gerar impacto em muitas crianças, em muitos jovens. E eu sempre falo que a gente precisa valorizar os pequenos começos. E existe uma frase que eu carrego comigo e que eu até gravei ela um tempo atrás, que eu ouvi de um palestrante, que ele falava assim: vencedor não é quem chega primeiro. Ele deu o exemplo da maratona aqui de São Paulo, não sei se é São Silvestre, eu não lembro o nome, que lá corre todo tipo de gente. E lá ele contava uma história que nessa maratona corria as pessoas que tinham problema físico, que não podia, isso, de cadeira de roda, corria gente de todas as formas, os competidores mesmo que estavam ali para competir. E ele fala uma frase, que tinha uma pessoa que era manco da perna, e a corrida, todo mundo correu, já tinha acabado a corrida, e aí lá vem o manco chegando na linha de chegada lá, e quando ele chega comemorando: ganhei. Aí chega um rapaz e fala assim para ele: ganhou o quê? A prova acabou faz tempo, os vencedores já tiveram o seu prêmio, já foram embora para suas casas, você está comemorando o quê? E ele virou e falou assim: vencedor não é quem chega primeiro, vencedor é quem chega. Entende? Então, para muitos, quem chega primeiro é quem ganha, mas vencedor é aquele que nunca desiste, é aqueles que perseveram, é aqueles que caminham até o fim. Então você que vai nos ouvir, você jovem que está desesperançado, não se apresse, aprenda como esse corredor, persevere até o fim, porque vencedor é quem consegue chegar, não quem chega primeiro. Não tenha pressa de chegar nos seus objetivos, de chegar nos seus sonhos. Vocês, meninos, valorizem esses pequenos começos. Não tenha pressa de acessar os sonhos de vocês, só não desiste. Persevere, continue lutando, continue acreditando, continue estudando, que isso é importante para a gente ter uma sociedade melhor. Beleza? Essa é a minha mensagem. Eu quero agradecer pelo convite, pelo privilégio
de estar aqui servindo, estar junto. Espero participar mais vezes aí com vocês. Meu muito obrigado. Gente, agora né, estamos encerrando aqui. Pastor Wallace, brigadão por vir, dispor seu tempo aqui conosco. Gente, falou e até o próximo episódio. Tchau, galera. Dobrei meu joelho e fiz um pedido. Todo amanhã é recomeço meu. Se o barco balança, ele rema comigo. Só Deus e eu. Me deu direção quando eu tava perdido. Na dificuldade ele me acolheu. És a calmaria do seu filho aflito. Ele te escolheu. Que ele cresça e apareça. Sempre diminua eu. Não importa a sua crença. Paz e amor pros teus. Hoje eu vivo a certeza que a promessa não morreu. Tá chegando a sua bênção que papai te prometeu.